sai e lava a minha alma. Uma chuva que vem da cruz de Jesus, esse sangue que entra em minhas veias, que me faz conhecer quem é o meu Pai. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder, deixa o medo de lado. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder, deixa o medo de lado, deixa o medo de lado. Chuva de sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta Joel, capítulo de número 1 e verso de número 3. Livro do profeta Joel, capítulo de número 1 e verso de número 3. Enquanto você procura, eu quero expressar a Deus a minha alegria por mais uma oportunidade que Deus me concede de me apresentar diante da sua presença, para assim fazer uso da sua palavra. Haja visto, se tem algo nesta vida que eu faço com amor, é pregar a palavra de Deus. Eu prego porque amo e amo o que prego. Por isso eu tenho imenso prazer e alegria de ser um canal de bênção da parte de Deus na sua vida e assim em um todo sobre esta igreja. Outro sim, eu trago a saudação do meu pastor, reverendo Samuel Cássio Ferreira, a toda a igreja, em especial ao pastor Eduardo Santos, que é o pastor presidente desse campo. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor, pelo carinho e a confiabilidade dessa tribuna, por aqui poder fazer uso da palavra de Deus. Quero louvar a Deus e trazer a saudação também do meu pastor presidente, ao presidente de honra desta igreja, pastor José dos Santos, que é o meu amigo, meu espelho, homem que eu aprendi a amar e me espelhar. Se Deus me der a graça de viver os tempos de vida que o Senhor viveu, eu quero ser igual ao Senhor, no nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe também a vossas esposas e todos os amigos que nós temos aqui nesta casa. Os que acharam Joel capítulo 1, verso 3, diga: eu achei. Logo após essa leitura, eu quero fazer a leitura ainda no mesmo livro, no capítulo 2 e verso 21. Leiamos a palavra então de Deus. Joel capítulo 1, verso de número 3. Fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos, e vossos filhos aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Livro de Joel, capítulo 2 e verso de número 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque o pasto do deserto reverdece, as árvores dão o seu fruto, a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida
sucedida a chuva. Ele faz descer a chuva, a temporã e a serôdia, como outrora. E assim as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. E restituí-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o grande exército que enviei contra vós, diz o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém. Por gentileza, tome o seu assento, glorificando, adorando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, nessa noite nós estamos mediante a palavra de Deus, baseada em um livro muito conhecido, penso eu, de pelo menos todos que aqui estão. Todos que estão aqui nesta noite um dia já ouviu falar da palavra de Joel. Joel, queridos, é um livro que eu amo por demais. Eu amo porque falar de Joel é falar sobre a história da igreja. Haja visto, como todo texto tem o seu contexto, com o Evangelho de Joel, ou o profeta Joel, seu livro, não é diferente. O livro de Joel, queridos, é um livro que traz muitas histórias ímpares dentro do seu conto, dos seus relatos, que tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Dentre elas, o contexto histórico deste texto muito fala com a atualidade da vida a qual estamos vivendo. A Bíblia diz que Joel, querido, é o segundo livro do profeta menor do Antigo Testamento, e nenhuma diferença há entre ser profeta maior e profeta menor. A única diferença é que o profeta maior escreveu mais e o profeta menor escreveu menos. Porém, ambos são homens de Deus, que traz palavras inspiradas por Deus, e por isso são inclusas no cânon bíblico do Antigo Testamento. Quando olhamos para esse texto, Joel profetiza sua palavra dentro de um período histórico, período esse que os homens viveram dentro da presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando os homens viveram na presença do Senhor, eles entristeceram a Deus com duas grandes atitudes que eles tomaram contra Deus. A primeira atitude é que Deus não dá a sua glória a ninguém. E os homens então, que eles aprenderam a adorar a outros deuses, deuses de Baal. Quando adoravam outros deuses, Deus então não permitia que a adoração fosse entregue aos deuses que não eram o Deus Trino e Eterno. Quando então Deus agora, tendo ciúmes do seu povo, requerendo a adoração, Deus permite algo acontecer com essa nação. Mas há um outro relato que me chama a atenção, porque a Bíblia diz que Deus então deu ordem, e Deus assim também fez, criou o mundo, criou os céus e a terra em 6 dias. 6 dias Deus criou os céus e a terra, e no 7º ele descansou. Deu ordem então para o judaísmo e o povo de Israel: plantai sobre a terra 6 anos, e no 7º ano a terra deve descansar. A Bíblia diz que passaram-se então 400 anos, e os homens não cumpriram com a palavra de Deus. Primeiro, desobedeceram ao Senhor e adoraram outros deuses, a não adorar o Deus Trino e Eterno. Segundo, não guardaram a terra os seus 490 anos, e 7 em 7 anos deveria poupar a terra e não plantar nela. Mas os homens plantaram ininterruptamente e não cumpriram com a palavra do Senhor. Deus então, observando que os homens ora assim fizeram, Deus então requereu dos homens de uma só vez o período que eles não plantaram na terra e a desobediência que eles fizeram adorando outros deuses, permitindo Deus então que os homens fossem levados cativo ao cativeiro ao povo de Israel. Quando levaram o povo de Israel cativo ao cativeiro de Babilônia, os homens então, eles descansaram a terra de uma só vez, os 70 anos que a terra deveria descansar. Segundo o livro dos Reis, capítulo 25, Nebuzaradã recebe ordem de Nabucodonosor, desce até a cidade de Jerusalém, destrói as muralhas, queima as suas 12 portas a fogo, destrói as casas principais, e entre as casas principais destruiu o templo de Salomão. Ao destruir então o templo de Salomão e a muralha de Jerusalém, a Bíblia diz então que os homens agora foram levados para o cativeiro de Babilônia. E ao ser levados para o cativeiro, viveram ali então 70 anos. Mas passado o tempo de cativeiro em Babilônia, Deus então permitiu que os homens saíssem de Babilônia. Mas ao sair de Babilônia, eles não saíam todos juntos, saíam de levas em levas, de períodos em períodos, de tempo em tempos. E a história da Bíblia diz que todas as vezes que saía um grupo de homens do cativeiro de Babilônia,
Deus levantava um profeta para guiar a eles e trazer a palavra do coração de Deus para o coração daqueles homens. A Bíblia diz que no período então que os homens saem do cativeiro de Babilônia e é levado para a cidade de Judá, a história nos conta que Joel é o profeta da vez, e Deus levanta o profeta Joel debaixo de dois propósitos. E quais eram esses propósitos? Os homens então voltaram para sua cidade. A cidade de Judá era uma cidade rica na sua agricultura. Diga comigo, agricultura. A agricultura de Judá tinha sua riqueza. Era rica no seu trigo, era rica no seu vinho e era rica no seu azeite. Essa então riqueza se dava então pela sua natureza, conhecida como trigo, videira e oliveira. Quando então os homens chegaram na cidade pós-cativeiro de Babilônia, que eles encontraram a terra 70 anos descansada, qualquer semente que plantava na terra crescia, porque a terra estava na sua maior força. Eles então chegam na cidade, os campos estão verdejantes, a sua agricultura está na sua maior força. Os homens então, observando que o período de prova havia acabado, eles começaram então a vender o trigo, a vender o vinho, a vender o azeite. Quando venderam então a sua agricultura, ganharam tanto dinheiro que começaram a encher o seu bolso e as suas finanças cresciam cada vez mais. E esse foi o motivo de, mais uma vez, ao invés de os homens aprenderem com o pecado, ao invés de os homens aprenderem com o período que passou em Babilônia, novamente os homens erraram, viraram as costas para Deus, se esqueceram de Deus e confiaram no dinheiro que ganhava pela agricultura que vendia. Deus então levanta o profeta da vez chamado Joel e disse assim: já que esse povo não se arrepende, profetiza aí a minha palavra e diz assim para ele: fazei sobre isso uma narração, vossos filhos aos seus filhos, e esses filhos a outra geração. Assim diz o Senhor: o que ficou do gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador, o que ficou do gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador, e o que ficou do gafanhoto devorador comeu o gafanhoto destruidor. A história da Bíblia diz que Deus então permite que o teu exército, conhecido como a nuvem de gafanhoto, batesse em retirada em direção, queridos, a Judá, a terra que o povo de Deus negligenciou a adoração ao próprio Deus. Deus então permitiu que a nuvem de gafanhotos viesse sobre aquela cidade e destruísse daquela cidade tudo que via pela frente. Flávio Joséfo diz que as imediações da nuvem de gafanhoto, ela chegava provavelmente a 120 quilômetros de comprimento por 50 quilômetros de largura. O mesmo comentarista diz que aonde chegava a nuvem de gafanhoto, o dia se transformava em noite, e tudo que tinha pela frente, os gafanhotos comiam, e era como se tivesse passado um fogo abrasador. Ainda diz a história que no período, querido, de 4 dias, passou sobre aquela cidade a nuvem de gafanhotos. Esses gafanhotos vieram então, e há duas correntes teológicas aqui nesse período que acreditam. Parte da teologia acredita ser esse fato somente figura de linguagem. Parte da teologia acredita ser esse fato realmente, literalmente, algo que aconteceu com aquela nação. Mas há uma verdade dentro desse plano histórico que ora estou expressando à igreja nessa noite. Quando os homens então desobedeceram a palavra de Deus, Deus verdadeiramente não se agradou e mandou então seu juízo. O juízo de Deus veio sobre a nuvem de gafanhoto contra aqueles homens. O gafanhoto veio então sobre a primeira nuvem e desceu sobre aquela agricultura. Qual era a primeira agricultura que tinha sobre aquela cidade? Era a agricultura do trigo. O trigo, queridos, então era representado na Bíblia como a palavra de Deus. Trigo é alimento. Espiritualizando esse texto e o contexto, entendemos então que a igreja de Judá era rica na sua palavra. Mas quando a nuvem de gafanhoto vem por desobediência, ela come a agricultura do trigo. Logo, a cidade de Judá é uma cidade sem a palavra, sem o trigo, porque a nuvem de gafanhoto comeu toda a sua agricultura. Quando a cidade vive, então, querido, sendo igreja do Senhor, mas sem a sua palavra, ela se perde pelo caminho. Haja visto que a própria Bíblia diz que a palavra de Deus
ela é tudo para nós, e sem a sua palavra o povo erra por falta do conhecimento. Ainda aprendemos que quando então a nuvem de gafanhoto passa sobre aquela cidade, ela rouba da agricultura da cidade, então a segunda agricultura, que era a videira. A videira, queridos, é representada pela uva. A uva no lagar, que é o lugar de pisar as suas uvas. Então, queridos, ela transmite ou transporta o vinho. O vinho que é saído pelo pisamento das uvas. Então, querido, ele traz a representatividade bíblica, representando alegria. Vinho na Bíblia representa alegria. A cidade de Judá, por desobedecer a Deus, perdeu a palavra e perdeu a alegria. Como se não bastasse, ainda a mesma igreja permitiu, pela sua desobediência, que a nuvem de gafanhoto roubasse daquela cidade a terceira agricultura. Qual era a terceira agricultura da cidade? Era conhecida como a oliveira. A oliveira é o que produz a azeitona. A azeitona no Getsemane, que representa prensa de óleo. A azeitona no Getsemane, prensada, transmitia e ali também emitia o seu azeite. O primeiro azeite era o óleo da unção. A história diz então que se a cidade de Judá perdeu a sua agricultura, logo ela perdeu palavra, logo ela perdeu alegria, logo ela perdeu a unção de Deus. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa Bíblia, eu entendo, queridos, que do período que Joel viveu não é muito diferente dos nossos dias chamado hoje, porque parece que a nossa geração já não dá mais tanta importância à palavra como deveria dar. Parece que a nossa geração já não dá mais tanta ênfase à alegria de adorar o Senhor como deveria se dar. Observe então Gênesis capítulo 3 verso 6. A Bíblia diz que Deus, em um capítulo anterior, deu ordem para que a mulher comesse de tudo que tinha no jardim do Éden, menos da árvore do conhecimento da vida, ou seja, do fruto da vida, que faria eles conhecer o bem e o mal. A história da Bíblia diz que o capítulo 3 e verso 6 de Gênesis conta: e observando Eva e vendo que o fruto era agradável e desejoso aos seus olhos, ela tomou do fruto e comeu. Qual foi o pecado dela? Desobedeceu a palavra do Senhor. E desde então a Bíblia diz que pelos homens não darem credibilidade à palavra, a humanidade vem sofrendo, as mulheres vêm sofrendo, os homens vêm sofrendo, a nação vem sofrendo, e até hoje o sofrimento alcança a maioria dos nossos irmãos. Ainda diz mais, que se a igreja desse valor à alegria, o salmista teria razão quando disse o Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A verdade é, a nossa geração já não vem mais à igreja pela alegria. A nossa geração já não vai mais no seu quarto, abre o seu guarda-roupa, escolhe a melhor roupa, o melhor vestido, para vir para a igreja pela alegria. A verdade é que aprendemos a vir pela igreja pela necessidade. A verdade é que aprendemos a vir pela igreja porque precisamos do milagre. A verdade é que aprendemos a vir pela igreja porque estamos precisando de algo. Mas poucas pessoas já não vêm mais pela alegria. A segunda coisa, que a terceira coisa que aprendemos é que quando então a igreja perde o azeite, ou perde a questão da sua oliveira que produz o azeite, entendemos e aqui compreendemos algumas coisas que acontecem na nossa atualidade. Por quê? Porque as nossas igrejas, e eu não falo a igreja do Parque São Rafael, eu estou falando a igreja na terra. As nossas igrejas, se não colocar uma rampa na porta da igreja para o deficiente entrar, ou o especial entrar, a nossa igreja pode ser multada. Se não tiver evasão de saída de emergência, podemos ser multados. E o que isso tem a ver com a autoridade? Na época de Jesus não precisava mexer no templo. Na época de Jesus não tinha paralítico na igreja. Mas espera aí, tinha sim, tinha não. Se o paralítico ficasse na porta, Jesus chegava e falava: levanta, tome a tua cama e anda. E o paralítico era curado, entrava e adorava ao Senhor. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que essas coisas já não acontecem mais. No entanto, o que é que diz a Bíblia sobre isso? A Bíblia diz que Deus então levanta Joel a pregar a sua palavra e profetizar sobre aquela nação, a dizer para o povo a seguinte questão: se vós outros se arrependerem, eu, Deus, mandarei de volta aquilo que a terra perdeu. Se vós outros se humilhares e perseverarem
que a terra perdeu. Joel capítulo de número 2 e verso de número 19. Pós o arrependimento daquela nação, pós o arrependimento daquele povo, Deus então faz uma promessa, dizendo assim para aquela nação: eu, o Senhor, responda ao meu povo, e eu vos envio o trigo novo, o vinho e o azeite. Ele ainda diz na sua palavra que ele mandaria o trigo, o vinho novo e o azeite. Ele mandaria pela sua palavra o trigo, o vinho novo e o azeite. Era para você ter dado glória, era para você ter exaltado aqui, mas tudo bem, vou fazer você entender. A Bíblia diz então que quando o povo se arrependeu, Deus fez promessa para o povo. Aí entra a nossa segunda leitura que fizemos nessa noite. Ele então profere a sua palavra e a dizer: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Observe que quando Deus usa o profeta Joel, Deus usa o mesmo para falar com a terra. A terra aqui não era literalmente o homem, era a terra em si, porque a história diz que quando os homens plantavam na terra, no período então que eles estavam no campo, eles, pastor Eduardo, plantava, jogava semente na terra. A semente era boa, a terra era boa, mas a agricultura não crescia. Por quê? Porque os homens estavam na desobediência. Deus tirou a força da terra, Deus tirou a força da semente. Os homens plantavam, não faltava semente, o que faltava era a obediência ao Deus Trino eterno, para a terra voltar a produzir. Quando então se arrependeram, Deus fala primeiro com a terra dizendo: não temas, ó terra. Por quê? Porque a força que outrora tinha voltará a ter, e o meu nome será glorificado. Deus ainda continua dizendo: não temas, animais do campo. Por quê? Porque o pasto deserto reverdece. Aquilo que por ordem de Deus perdeu a força, por ordem de Deus voltou a ter força. Os gados tinham aonde comer, os animais tinham aonde se alimentar, e por isso as coisas voltaram ao lugar. Deus ainda continua dizendo a sua palavra e dizendo então com a natureza: as árvores darão seu fruto, e a videira e a figueira darão a sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião. Agora Deus fala com a humanidade: alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Ei, observe essa palavra. Quando Deus então dá ordem para a humanidade e diz assim então: regozija-te, alegra-te, porque Deus mandou em justa medida. Diga assim comigo: justa medida. A palavra justa medida representa que Deus agiria naquele lugar de uma maneira diferente e especial. E o que é então que diz pastor Jefferson Mendonça? Eu vou tentar lhe explicar. Deus então olha para os homens arrependidos e diz assim: eu vos mandarei trigo, eu vos mandarei vinho novo, e eu vos mandarei o azeite. Mas para que isso aconteça, algumas coisas têm que acontecer. Primeiro, a terra vai voltar com a sua força. Segundo, os campos serão verdejantes. Terceiro, os animais voltarão a comer. Quarto, as árvores darão seu fruto. Quinto, a humanidade viverá o melhor de Deus ainda nessa terra, porque eu sou Deus que trago de volta aquilo que se perdeu. Só que a história da Bíblia diz que para algo acontecer, ei, olha aqui, para algo acontecer precisava de um milagre de Deus. E qual era? A terra já voltou com a sua força. A semente já existia na mão dos homens. Os homens para plantar já estavam lá. O que é que faltava? A chuva. Por quê? Porque nenhuma semente, ainda que a terra seja forte, se não for regada, ela não cresce e dá o seu fruto. Pois eu trago essa mensagem a vós outros que está aqui nesta noite, debaixo de um tema: vai chover na sua vida. Vai chover. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir: vai chover, vai chover, vai chover. Por que é que vai chover? Eu vou te contar. A Bíblia diz então que Deus disse a sua palavra: eu vos envio a chuva em justa medida, a temporã e a serôdia. A palavra temporã representa a chuva antes
de chuva. A palavra serôdia, em alguns entendimentos, é depois do tempo de chuva. Em outros entendimentos, é um período longo de chuva. Então a Bíblia diz que quando Deus deu ordem aos homens dizendo: eu vos envio em justa medida a chuva, a temporã e a serôdia. Então quando a chuva sai dos céus e do meio das suas nuvens, por ordem divina, a história sagrada diz que dos céus ela cai sobre a terra. E quando a chuva cai sobre a terra, a semente que era infrutífera volta a ser frutífera. A terra que não tinha força volta a ter força. O gado que emagrecia volta a engordar. As histórias que os homens perdiam volta a conquistar. Por quê? Porque a chuva de Deus ela veio sobre a terra. Pastor Jefferson Mendonça, eu ainda não entendi, pois você vai entender agora. Se você entrou aqui nessa noite, quem sabe com o teu coração representando uma terra seca, você plantou o ano todo e parece que nada nasce, você cultivou o ano todo e parece que nada nasce, mas hoje Deus vai mandar chuva sobre a sua terra, e quando a chuva bater, vai voltar a nascer a agricultura sobre a tua vida. Ei, varões, não pare agora, não desista agora, continua perseverando, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Planta a semente, porque vem vindo chuva, vem vindo chuva, vem vindo chuva, para exaltar o nome do Senhor. Deus vai mandar chuva sobre a tua vida. E qual é a importância dessa chuva? Qual é? Eu vou tentar te explicar. A Bíblia diz, irmãos, que os homens então, alguns deles andavam com um cinturão na sua cintura. No seu cinturão tinha uma caixinha de semente. Em uma das suas mãos tinha um pau, uma madeira pontiaguda. E aonde os homens andavam, eles faziam um buraco, lançavam semente, passavam ao pé e davam um passo. Fazia um buraco, lançava semente, passava ao pé e dava um passo. Assim os homens fizeram, na esperança de alguma coisa acontecer, até o dia que veio a chuva e ela caiu sobre a terra. Quando a chuva cai sobre a terra, os homens então criam expectativa, e quando criam a expectativa, Deus ele cumpre com a sua palavra, dizendo: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho, e novo azeite, de vinho novo e de azeite sobre o meu povo. Ei! Quando a chuva cai sobre a terra, os homens olham para a agricultura, e quando olham para a agricultura, um broto de trigo começa a aparecer. Quando nasce um broto do trigo, Flávio Joséfo diz que os homens começam a ficar irradiantes. Por quê? Porque não nascia nada naquela terra, mas no dia que Deus lançou a palavra de que mandaria chuva, a agricultura do trigo já começa a dar os seus primeiros índices de que ela está voltando. Pastor Jefferson Mendonça, eu ainda não entendi, você vai entender. Deus vai mandar a chuva, e com essa chuva Deus vai fazer brotar na tua vida a agricultura do trigo. Ei, se até hoje essa agricultura você perdeu, se prepare, daqui para frente ela vai voltar. E pastor, o que representa o trigo? É a palavra de Deus sobre a tua vida. A igreja não pode viver sem a palavra, a igreja não pode caminhar sem a palavra, a igreja não pode tomar atitude sem a palavra. É por isso que eu digo nessa noite: recebe a chuva sobre a tua vida, porque o poder da palavra vai voltar sobre você, a autoridade da palavra
A palavra de Deus é pulsa para o viajante, é sangue para a veia, é veia para o sangue, é pele para a carne, é carne para a pele. A palavra de Deus é tudo para nós. Era para você ter dado glória, era para você ter dado glória. A palavra de Deus é a Bíblia, 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo, 31.173 versículos, 1.189 capítulos, 8.810 promessas, 7.706 promessas no Velho Testamento, 1.109 promessas no Novo Testamento. O mês da Bíblia, Salmo 118, versículo 8, que diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Maior livro, Salmo 119, menor livro, Salmo 117, maior versículo, Esther 8:9, menor versículo, Lucas 20:30, 366 vezes a frase não temas, uma para cada dia, e eu uso de hoje, se prepare, a chuva bateu, a palavra cresceu, não temas, não temas, não temas, não temas. Deus vai trazer o poder da palavra de volta sobre a tua vida. Quem olhou para a tua agricultura e viu ela sendo destruída pelos gafanhotos, vai olhar novamente e vai ver, ela vai crescer, ela vai dar fruto, o poder da palavra vai voltar. Receba o poder da palavra, receba o poder da palavra. Pastor Josué, é tão importante para a vida que a Bíblia diz assim: quando Lázaro estava morto, há um comentarista que diz que soldados estavam ao lado do túmulo, do sepulcro de Lázaro. Por quê? Porque Jesus tinha dado a ordem para remover a pedra. A Talmud, a lei de Moisés, não permitia, meu amigo Fabiano, que a pedra fosse removida. E a história da Bíblia diz que Jesus disse assim: tirai a pedra. E existia cerca de 26 degraus para chegar até a porta do sepulcro de Lázaro. Quando Jesus pisa no primeiro degrau, os soldados já ficam do lado dele esperando para dizer assim: se ele entrar, a gente prende ele. E se ele entrar, ele quebra a lei, quebra a tradição. Ele não é o Messias, porque o Messias não precisa quebrar o paradoxo. O Messias não precisa quebrar os costumes. O Messias não precisa quebrar a lei. Se ele entrar, ele não é o Messias. Quando Jesus pisa no primeiro degrau, penso eu que os homens já põem a mão na espada. Vamos prender ele, é hoje. Vamos prender ele, é hoje que ele já acaba com essa história de Jesus Cristo. Ele para no primeiro degrau e ele lança uma palavra dizendo: Lázaro, sai para fora. A Bíblia diz que a morte saiu, a vida entrou e Lázaro saiu para fora, glorificando e adorando o nome do Senhor. Eu não sei se você entendeu, eu não sei se você entendeu, mas a palavra vai aonde você não pode ir, a palavra alcança onde você não pode alcançar, a palavra realiza o que você não pode realizar, a palavra da vida ao morto, a palavra é tudo para nós. Ei, meu querido, a chuva vem descendo, vai nascer o trigo. Tem palavra na tua casa, tem palavra na tua igreja, tem palavra. Quem recebe a palavra agora, quem recebe a palavra, exalte, 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 exalte. O Nabacante que dá a ceia, a palavra de Deus voltou sobre aquela cidade. Quando os homens então, escute isso, John Walton escreve em um dos seus livros, dizendo que os homens se esconderam no porão de vossas casas, porque até as casas de madeira os gafanhotos comeram. Presta atenção nesse detalhe, comeram tudo que vinha pela frente. E sabe por que a sua Bíblia diz lagarta, locusta e pulgão e gafanhoto? E a minha tradução diz migrador, cortador, devorador e destruidor. Sabe por quê? São os estágios de vida do gafanhoto: lagarta, locusta, pulgão e gafanhoto. Quando o gafanhoto vem, ele pousa na agricultura e deixa os seus óvulos. Aqueles
ovos pequenininhos, vira uma lagarta, vira uma lacusta, vira um pulgão, e na idade adulta vira um gafanhoto. A lagarta come as folhas mais sensíveis, o pulgão come os galhos mais duros. Ainda há um período desse crescimento que a locusta, ela come outras partes do tronco da árvore. E pasme, senhoras e senhores, quando chega na idade adulta, come fruto, folha, tronco, árvore, tudo. E aí que entra John Orton. E há um comentarista com esse nome que citei, que ele aprendeu sobre um gafanhoto de cor marrom, cor da terra, que ele cava a terra, ele morde a raiz da planta e gera morte sobre ela. Logo, nem aquilo que estava embaixo da terra teria vida se Deus não tivesse interferido. Sabe por que muitas das vezes chove na tua vida e a palavra não volta? Porque você está confiando nas raízes antigas, que você ainda não teve capacidade de lançar sementes novas. Sabe por quê? A história de muitos muda e a sua não muda, porque você ainda está esperando a chuva bater naquilo que é velho, enquanto Deus quer fazer aquilo que é novo. Pelo amor de Deus, vá para o campo, fure a terra, lance a semente, passe o pé e deixa Deus mandar chuva. Vai para o campo, fura a terra, lança a semente, passa o pé e deixa o resto com Deus. Se o pastor mandar, vai para o campo, assume a congregação e deixa o resto com Deus. Se o pastor de onde, dirige as irmãs, faz a obra e deixa o resto com Deus. Ei, meu querido, eu declaro nessa noite, em o nome de Jesus Cristo, que essa chuva que vem vindo aí vai fazer diferença, vai fazer diferença, vai fazer diferença. Quem acredita, adore, recebe o teu Deus. Eles saíram dos seus porões. Quando saíram do seu porão, eles olharam para a agricultura e o trigo já havia crescido. Eles olharam para o lado e a chuva continuava, porque diz: tem porã e serôdia, ainda chovendo. Quando eles olham para a sua agricultura, eles encontram a videira. A videira dá o seu primeiro broto e ela vai crescendo. O comentarista diz que conforme a videira vai crescendo, a mesma proporção que crescia lá, a alegria crescia aqui. Da mesma proporção que a uva aparecia lá, a alegria aparecia aqui. Sabe por quê? A uva representava que assim como Deus trouxe a videira de volta, a alegria ia voltar no coração daquele povo. Você não entendeu? Você não entendeu? Isso aqui é profundo. O salmista, quando ele pecou, ele lança o Salmo 51, ele rasga as suas vestes e ele profere aquele salmo, dizendo assim: Deus, eu não quero dinheiro, eu não quero riqueza, eu não quero posição, eu não quero autoridade, eu não quero nada, eu só quero uma coisa: não retires de mim a alegria da tua salvação. Tem muita gente que já perdeu a alegria da salvação. Tem muita gente, pastor Eduardo e pastor Josué, que tanto faz para ele falar de salvação e falar de oferta, ele já não sabe mais qual é a diferença. Tem muitas pessoas que já não tem mais alegria de viver a vida eterna logo. Mas eu quero dizer para você: a chuva que vai descer, a semente que vai nascer da videira, não é só de uma alegria passageira, não é só de uma alegria de um país capitalista, de um carro bom e a casa boa. A alegria que vai nascer no teu coração a partir de hoje é pela salvação que Deus tem preparado pela minha vida e pela tua vida. Eu declaro nesta noite, eu declaro sobre esta igreja, eu declaro sobre esse campo de trabalho, eu declaro sobre essas pessoas que estão vendo esse DVD, de que hoje Deus vai trazer alegria de volta. Deus vai trazer alegria de volta. Quem recebe alegria, joga a mão lá em cima, adore a Ele, exalte a Ele, engrandece o nome dEle. Deus vai trazer alegria de volta sobre a tua vida. Amai, enjoy
coração. E tem mais, ei, tem mais. A alegria que você viveu vai ser diferente dessa que você vai viver. Por quê? Aquela foi passageira. Essa daqui, disse João, capítulo 20, capítulo 16 do seu livro, do seu evangelho, e versículo 20. Em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, enquanto o mundo se alegra. E aí ele diz mais: enquanto o mundo se alegra, vós ficais tristes, mas eu, Senhor, digo: a vossa tristeza se converterá em alegria, diz o Senhor nessa noite. Deus vai transformar a sua tristeza em alegria. Eu declaro que esse ano não termina você com a tristeza no teu coração. Eu declaro que esse ano a alegria ainda vai chegar sobre você. Você vai terminar o ano dando culto de ação e graça e dizendo: obrigado, Deus, eu estou feliz, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. João diz mais. João escreve o capítulo 16, verso 22, dizendo assim: assim também vós agora, na verdade, tem tristeza, mas outra vez vós vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Se prepare. Viveremos tempos de alegria nessa vida que nenhum diabo vai poder roubar de nós. Viveremos alegria, minha amiga Lenita, que nem o inferno vai conseguir tirar ela de nós. Vai chegar um momento da sua história que as pessoas vão olhar para você e vão perguntar: por que você está tão alegre desse jeito? Você vai dizer: é porque choveu na minha vida. Deus mandou chuva na minha horta. Deus mandou chuva na minha agricultura. Hoje eu tenho um alicerce na palavra. Hoje eu tenho alegria no meu coração. Não é alegria passageira que o mundo oferece. Não é alegria de chorar com a música de um homem que diz: esse cara sou eu. Não, meu irmão, quem faz alguma coisa é Jesus Cristo. Ele que é o homem, Ele que é o cara, Ele é quem ama toda a de verdade. Ele quem traz alegria. Ele quem te entende. Ele quem sabe das hipérboles da sua vida. É Ele que sabe o sapato que aperta. É Ele quem sabe aquele que chora na madrugada. É Ele que sabe aquele que no volante do carro fecha os vidros e vai conversando com Ele sobre as dificuldades da vida. É Ele. E Ele me trouxe aqui para te dizer: fica tranquilo, a alegria vai voltar sobre a tua vida, porque a chuva já saiu do céu e ela vai bater na terra, e quando ela chegar, a alegria vai nascer sobre o teu coração, em nome de Jesus. Quando os homens olharam para a agricultura, os homens então disseram assim: Deus, a agricultura já veio, a videira voltou, o trigo voltou, mas Deus, e a oliveira? A oliveira é uma das agriculturas que demora um pouco mais o seu crescimento. Quando os homens observaram que a oliveira não crescia, eles se assustaram. Deus, o que adianta viver com a palavra? O que adianta viver alegre e não ter a unção do Senhor para manter a palavra e a alegria? O que adianta, Deus? A Bíblia diz que a chuva, a serôdia, ainda caía sobre a terra. Quando os homens então começaram a se preocupar, eles observaram que o fruto da oliveira começa a nascer. Quando nasce, escute isso, quando nasce o primeiro
comentarista que diz que não só a alegria, não só a palavra, mas a unção, a presença de Deus era forte no meio daquele povo, só por causa de um broto que nasceu, porque aquilo representava a unção de Deus. Só tem um detalhe: quando nasce a agricultura da oliveira, que os homens tiram a azeitona, prensam ela no Getsêmani, tiram o óleo da unção, o óleo da comida, o óleo para fazer sabão, tantos tipos de óleo que existia. Quando eles tiram o óleo da unção, a Bíblia diz que a agricultura estava de pé. A agricultura já tinha voltado, mas algo estava diferente. Porque quando Joel profetiza assim, capítulo 2, verso 28: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Se eu fosse você, eu não glorificava por causa desse versículo. Se eu fosse você, eu não daria glória. Por quê? Porque tudo que Joel profere é futuro, não é presente. Os homens conseguiram resgatar a palavra, os homens conseguiram resgatar a alegria, mas os homens não conseguiram resgatar a unção de Deus. Eu andei a Bíblia para achar essa unção. Quando eu saí do livro de Joel, eu entrei em Amós, Abacuque, Obadias, Miqueias. Eu fui andando na Bíblia e eu não achei a presença do Espírito Santo. Eu cheguei no período interbíblico, e quando eu cheguei no período interbíblico, eu vi os romanos tentando profanar o templo, matando uma porca viva no altar de matar cordeiro para Deus. Os poucos judeus que restaram se revoltaram com aquilo e lutaram para que isso não acontecesse. Essa batalha foi conhecida como a revolta dos Macabeus. E aí eu disse assim: agora sim, agora o Espírito Santo apareceu. Mas tem um detalhe: esse período aconteceu nos 400 anos de silêncio. O Espírito Santo não estava falando com eles. 400 anos depois, para os mais estudiosos, 433, Deus levanta Mateus, Levi, para romper o silêncio. E o máximo que Mateus consegue dizer é assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, contando a história de João Batista. Mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Cadê o Espírito Santo? Ainda é futuro. Marcos também não consegue dizer nada. Marcos repete a palavra que Mateus disse. Para quem estudou a cronologia bíblica, foi Marcos que falou primeiro e Mateus depois. Mas para você entender, Marcos profere a mesma palavra, dizendo: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim virá alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Entramos em Lucas. Lucas, o médico, o máximo que ele consegue dizer é assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Entramos em João. João, no seu livro, ele disse assim: o Espírito ainda não veio, porque o Filho não foi glorificado. E aí o próprio Jesus diz: eu vou para o Pai vos preparar lugar, e eu não vos deixarei órfãos, mandarei o meu Consolador. Ainda é futuro. Cadê a unção? Cadê o Espírito? Cadê a autoridade? Atos capítulo 1. O mesmo autor do Evangelho de Lucas escreve o livro de Atos. Ao escrever o livro de Atos, ele profere no capítulo 1 e no verso 6, ele traz a sua palavra, dizendo a seguinte frase:
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Verso 8: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Cadê o Espírito Santo? Atos capítulo 2, verso 1: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento, impetuoso e veemente, e encheu toda aquela casa, onde estavam assentados aqueles homens, e viram línguas repartidas como que de fogo sobre eles. Verso 16, diz a palavra: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo aqui? Que para você ter a restituição da palavra, depende da chuva. Para você ter a restituição da uva que produz alegria, depende da chuva. Para você ter a unção de Deus, depende do Calvário. Porque Joel lançou uma promessa condicional: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Depois do que? Você nunca parou para perguntar? Depois do que? Só depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, que foi a ascensão ao céu, que o Espírito Santo veio sobre a terra, conforme Joel havia profetizado. Agora sim eu vou pregar a palavra de Deus ao teu coração. A Bíblia diz que quando esse dia aconteceu, Judá ainda estava na sua riqueza da agricultura. Os homens então, eles tinham autoridade na palavra, eles tinham alegria no coração, e eles tinham algo especial. Sabe por quê? Porque aquele dia era o dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? 50º dia depois da Páscoa. O que é isso? Dia da colheita. Colheita do quê? Colheita do trigo, colheita do vinho e colheita do azeite. Por quê? Deus esperou 500 pessoas reunidas. Deus esperou 382 ou 81 desistir. E quase 120 que sobrou, Deus sopra o Espírito, e eles vivem aquilo que Joel profetizou há anos atrás. Eu vou te explicar. A unção não é para qualquer um. A unção não é para qualquer pessoa. A unção não é para qualquer... Ei! Sabe por que alguns bancos estão vazios aqui nessa noite? É porque Deus quer derramar unção nesse lugar, e não é para qualquer um, é para você que veio. A unção é para você que está aqui nesse lugar. E é aí que eu entro com a palavra. Tudo aquilo na tua vida que não aconteceu por falta da autoridade da unção de Deus, nos últimos 10 meses, nos últimos 11 meses e 7 dias, eu declaro sobre a tua vida nessa noite, que quando a chuva do Senhor bater sobre a terra, vai voltar a brotar a oliveira, a videira e o trigo. E quando você receber a unção, a alegria e a palavra, a tua história vai ser diferente, a tua vida vai ser diferente, a tua
magnífica sobre este lugar. Amayantu candela para séria. Calabanturi canto kendele para sai. Eu libero essa palavra sobre a vida dos varões. Emente que andele prove na banda caia. Abanturi candela para séria. Stuki baranturi canto kendele raia. Eu libero essa palavra em o nome de Jesus Cristo. A unção de Deus vai descer sobre a tua vida. A autoridade vai descer. Antes de buscar o médico, busca a unção e vai ser curado. Antes de buscar os psiquiatras da vida, antes de buscar os psiquiatras, antes de deitar nos divã da vida, vai entrar na presença de Deus e a autoridade vai fazer a diferença. Quem acredita, levanta a mão para o céu, adore a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele. Meu Deus, vai chover no Parque São Rafael, vai chover no Parque São Rafael, vai chover nesse campo de trabalho. Se alguém está dizendo que essa terra é estéril, está enganado. Vai nascer trigo, vai nascer vinho, vai nascer o azeite e vai fazer a diferença. Se prepare, igreja, se prepare, se prepare. Meu Deus, já estão dizendo por aí, já estão dizendo por aí que 2013 vai ser um ano difícil. Já estão dizendo por aí que o número 13 ele atrai más coisas. Estão dizendo que 2013, meu amigo, vai ser um ano de zica, vai ser um ano de dificuldades. Só se for lá no mundo, meu irmão, porque aqui na igreja até o número 13 é abençoado pelo povo de Deus. Eu declaro em o nome de Jesus Cristo que a única zica que vai acontecer no nosso tempo é a zica do Satanás perder as batalhas no nome de Jesus, porque a nossa igreja, ela vai vencer, ela vai romper, ela vai conquistar, ela vai crescer, ela vai ter palavra, ela vai ter alegria, ela vai ter autoridade de Deus. Quem acredita em 2013 de vitória, levanta a mão e adore, exalte, 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 exalte. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amar, joel, nereman, que dai, amorelou, milagre, que dai assar. Elemento de campo que há, nerepu, vilamara, juí, calacéria. Azamor, galabanduri, canto, nerebara, saia. Stuque, campo que milion de praia, juí, calacéria. Ebol, que dai, anturi, calaçai. Elemento, calabara, juí, calacéria. Em o nome de Jesus Cristo, receba agora chuva sobre a tua vida, receba chuva na tua casa, receba chuva na tua empresa, receba chuva no teu trabalho, receba chuva no teu casamento, chuva de bênção, chuva de bênção, chuva de bênção, chuva de bênção. Meu Deus, meu Deus, vai chover na tua vida, vai chover na tua terra. Fica tranquilo, moço, fica tranquila, moça. Vai chover na tua vida, em nome de Jesus Cristo Nazaré. Se alguém disse que era estéril, se prepare para ver o que Deus vai fazer na tua vida, no nome de Jesus. Quantos acreditam nessa palavra, adore o nome dele. Eu termino essa participação de minha palavra, eu termino esta mensagem que Deus deu sobre a nossa vida,
dizendo para você uma frase que hora de costume falo e uso. Apude Martin Luther King. Se você tem um sonho, voe para o teu sonho. Se não der para voar, corra. Se não der para correr, ande. Se não der para andar, se arraste. Mas não desista do teu sonho, porque vai chover na tua vida e o nome do Senhor será glorificado. Se você crê, aplauda Jesus nessa noite, aplauda Jesus. Só quem acredita, exalte a Ele, engrandece o nome dEle. Vai chover sobre a tua vida. Existe alguém em nosso meio que você ainda não é evangélico? Existe alguém em nosso meio que você abrilhanta essa casa com a tua presença, mas você ainda não é evangélico? Tem alguém? Me dê um sinal com a sua mão. Tem alguém? Tem ali uma pessoa? Duas. Existe alguém que você está no nosso meio? A tristeza trouxe fraqueza, a fraqueza trouxe distância, e a distância fez você se afastar dos caminhos do Senhor. Você não está desviado, você está afastado, é totalmente diferente. Mas abrilhanta essa casa com a tua presença. Tem alguém? Tem alguém que está afastado? Deixa eu falar uma coisa. O senhor está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Isso, está me ouvindo? O senhor que olhou para trás está com a mão assim de camisa salmão. Está me ouvindo? Amém. O senhor entendeu o que Deus falou aqui nessa noite? Pois eu vou falar uma coisa para o senhor. Deus não faz nada por coincidência. Deus não faz nada por mero acaso. Tudo que Deus faz no dia certo, na hora certa e no momento certo. E Deus escolheu esse dia, essa hora e essa noite para falar com você. Existem coisas na tua vida que Deus quer fazer pelo poder da palavra, pela alegria e pela unção de Deus sobre a tua vida. Só tem um detalhe: para essa chuva te atingir, você tem que ser filho do dom e receber Jesus como Senhor e Salvador. E eu queria perguntar para o senhor: o senhor queria receber essa chuva de Deus sobre a tua vida e ver a sua terra frutificar alegria e unção de Deus? Você queria ver essa chuva vir sobre a tua vida e você viver a alegria, não passageira, mas eterna, diante de Deus? E eu quero perguntar para o senhor: Jesus pode fazer morada na tua vida hoje? Jesus pode fazer morada? O senhor recebe Ele como Senhor e Salvador? Recebe mesmo? De verdade? Não é para me agradar, é porque você